Bom dia, estou aqui com o Dr. Nelito e aqui a estátua do General Tiburcio, que é a segunda estátua mais antiga de Fortaleza, né? Ela foi inaugurada em abril de 1888. Tem uma história muito interessante que era considerada até uma lenda, que quando houve o bombardeio dessa praça aqui do Palácio da Luz, que está aqui atrás, a estátua caiu de pé. E a gente não tinha nenhum registro fotográfico disso, mas agora tem. Nos arquivos do Nirês tem uma foto que mostra justamente essa estátua de pé, e o episódio de hoje é justamente para mostrar, contar um pouquinho dessa história do bombardeio aqui nessa praça, a Praça General Tiburcio, mais conhecida como Praça dos Leões. Então vamos lá. Então essa história aqui do bombardeio, que o pessoal acha que Fortaleza sempre foi uma cidade muito pacífica, né? Não teve muita coisa. Eu já contei a história aqui da Confederação do Equador, né? De 1824, do fuzilamento que houve lá na Praça dos Mártires. E em 1889, se vocês recordam, houve a proclamação da República, né? O general Marechal Deodoro da Fonseca proclamou essa república, muitos consideram um golpe de Estado, que foi um golpe de Estado, né? Um golpe republicano, em 15 de novembro de 1889. O presidente da província aqui do Ceará era muito ligado ao Deodoro, né? Que era o Clarindo de Queiroz. E os presidentes das províncias, de grande parte das províncias do Brasil, o presidente da província era na época o equivalente a governador do estado, também eram muito ligados a ele. Só que o golpe republicano foi em 89, né? Em novembro de 89. Em 23 de novembro de 1891, o Deodoro ele acabou renunciando, em 23 de novembro de 1891. Alguns historiadores acham que foi até um golpe dentro do golpe, né? Feito pelo Floriano Peixoto e tal, capitaneado pelo Floriano Peixoto. Sei que o Deodoro teve que renunciou em 23 de novembro e assumiu Floriano Peixoto. E Floriano Peixoto, a partir dessa data, ele começou a solicitar que os presidentes das províncias, que eram ligados, muitos deles, ao Deodoro, renunciassem os seus cargos para que ele, Floriano Peixoto, pudesse indicar pessoas da sua confiança para serem os novos governadores, os novos presidentes das províncias aqui do Brasil. O Clarindo de Queiroz era muito ligado ao Deodoro, era general também, era muito ligado ao Deodoro. E o Clarindo se recusou a renunciar, ele não quis renunciar esse cargo que tinha sido indicado, né, de presidente da província aqui do Ceará. E aí, como o Clarindo de Queiroz não renunciou, Floriano Peixoto solicitou tropas que estavam sediadas ali no Colégio Militar, na região do Colégio Militar, e essas tropas, em fevereiro de 1892, marcharam rumo aqui à Praça General Tiburcio, que era chamada na época Praça do Palácio, justamente porque o Palácio da Luz, que hoje é a sede da Academia Cearense de Letras, está ali atrás. Aliás, nessa praça aqui encontra-se a igreja, a construção mais antiga ainda de pé aqui em Fortaleza, a Igreja do Rosário, que inicialmente foi construída em 1740, né, de pau, de pedra e tal, e em 1755 ela foi feita de cimento, né, do jeito que está aqui hoje. Então é a construção mais antiga que a gente tem em Fortaleza. E é legal porque a gente tem esses registros fotográficos dessas tropas vindo pelas ruas de Fortaleza, as ruas da época, com os canhões. Essas fotos foram feitas pelo John Benjamin Stone, que era um fotógrafo britânico, inglês, que veio aqui para Fortaleza, justamente para a região de Paracuru, para fotografar o eclipse solar que houve em 1893, um eclipse total do Sol que houve e foi muito bem visualizado aqui no Ceará em 1893. Então Benjamin Stone ele fez essas fotos, algumas fotos muito fantásticas, dessas tropas vindo desde o Colégio Militar até aqui para remover o general Clarindo de Queiroz do governo do estado. Aí as tropas chegaram aqui, perto da praça, Clarindo de Queiroz, chegaram mais ou menos umas 5 horas da tarde. Clarindo de Queiroz disse, não, eu não vou sair e tal. E aí as tropas começaram a bombardear. E a gente tem fotos fantásticas do arquivo do Nirês que mostram a destruição que houve no Palácio da Luz, tanto da parte externa, que a gente vai ver, e fotos do Benjamin Stone da parte interna, que também foi muito destruído aqui por conta desse bombardeio, dessas balas de canhão. E uma das balas atingiu a estátua do general Tiburcio e a estátua caiu, mas caiu de pé, conforme reza a lenda, caiu de pé, e a gente tem esse registro fotográfico da estátua que caiu realmente de pé. O general, né, não podia cair deitado, caiu de pé, e a gente tem essa imagem que é muito interessante e que confirma essa lenda urbana que há aqui em Fortaleza.
Aí foi bombardeado o palácio. No dia seguinte, na manhã seguinte, às 7 horas da manhã, o Clarindo de Queiroz renuncia ao governo do estado e assume interinamente o Malé. O Malé era também um militar e o Malé foi muito importante, já contei a história dele, foi muito importante inclusive para a proclamação da República aqui no Brasil. Só que o Malé ficou por 2 dias e aí depois assumiu o cargo o Liberato Barroso, que era aliado do Floriano Peixoto. E o interessante é que uma das filhas do Clarindo de Queiroz, a senhora Maria Adelaide de Queiroz, ela acabou se casando com o Marcos Franco Rabelo. E o Franco Rabelo também foi um dos protagonistas de uma revolta armada que houve aqui em Fortaleza, no episódio da saída, da renúncia do Nogueira Acioli, que foi um dos homens mais poderosos aqui do Ceará no início do século XX, e ele saiu em 1912, né, do governo do estado, justamente pelo Marcos Franco Rabelo, né, que era casado com a Maria Queiroz, a Maria Adelaide Queiroz, que era filha justamente do Clarindo de Queiroz, que tinha sido deposto em 1892. Então, muito interessante essa história. E tem umas fotos também interessantes da época da deposição do Nogueira Acioli, né, o Babaquara, de tropas também sitiadas nas ruas, de barreiras e tal. É muito interessante, né? Muito interessante essa história e como as coisas estão interconectadas. São 2 fotos legais, uma foto do Arquivo Unirez, que mostra justamente a Praça do Palácio. Aqui a gente vê o Palácio da Luz, né, que era a sede do governo do estado aqui. E você vê a destruição que houve das balas de canhão aqui, que adentraram esses muros, essas paredes aqui do palácio. E aqui a estátua, o pedestal da estátua do General Tiburcio, que está aqui. E a gente consegue, são fotos com boa definição, a gente consegue dar um zoom e ver a estátua do general que caiu, realmente, como reza a lenda, caiu de pé. Aqui, ó, o general, o monumento aqui da estátua, né, do general, e o general caiu de pé. Aqui a gente vê a população aqui atônita, a praça ainda, aqui sem arborização, algumas árvores atrás, e a destruição no palácio. Você vê que foi um tiroteio bem importante, com balas de canhão mesmo, que entraram aqui, ó, talvez aqui também, aqui. Vários tiros foram disparados. Não há um número oficial de mortos ou feridos. Extraoficialmente, se fala em mais de dezenas de mortos e feridos nesse episódio que aconteceu em fevereiro de 1892 aqui em Fortaleza. Você vê até o teto também foi atingido e tal. Essa foto muito interessante e que mostra a estátua do general aqui de pé. E uma outra foto igualmente interessante, essa foto já feita pelo fotógrafo britânico Benjamin Stone, que veio aqui em Fortaleza para fotografar um eclipse total do Sol, nessa época, em 1892, 93, e aqui uma foto de dentro do palácio, né? Também a gente consegue dar um zoom, você vê as pessoas aqui, as tropas aqui, né? E vê a recepção no palácio do governo depois do bombardeio que teve no dia 16 de fevereiro de 1892, depois da Revolução, como um exemplo da Revolução no Brasil. Aqui, ó, em fevereiro de 1892, você vê ó, o teto aqui destruído também, né? A destruição, as cadeiras e tal, quadros, lustres, né? Então foi uma destruição bem importante nessa época aqui, em 16 de fevereiro de 1892, a queda de Clarindo, do general Clarindo de Queiroz. Uma outra foto que eu acho muito interessante também é essa foto aqui do Colégio Militar. E também a gente consegue dar zoom aqui e mover a foto. Você vê como era a Avenida Santos Dumont, um areal, né, muito grande. E aqui também você consegue ir para o outro lado. Daqui partiram as tropas que foram responsáveis por aquele bombardeio que a gente viu nas fotos anteriores. Depois desse episódio do bombardeio, a estátua foi recuperada, né, em 1893. E encontra-se no pedestal, nesse pedestal que a gente está vendo aqui, até hoje. Essa estátua do General Tiburcio, uma estátua bem interessante que a gente tem aqui em Fortaleza. E é isso aí, se você gostou do conteúdo do canal, se inscreve, dá o like, avisa para os amigos. E é isso aí, aproveite a sua cidade e até o vídeo que vem. Vamos lá! Aí, chegamos no passeio, professor Ornelita aí. Passeio top,
Fortaleza visto com outros olhos. Primeiro, olho de Fortaleza, que é belíssima. Segundo, é aproveitar meu amigo João Flávio, que é um historiador nato, muito bom. Obrigado, amigo, pelo passeio. Até o próximo. Valeu.